uma visita à África, ele começou a questionar os homens acerca da cultura deles. E uma das coisas que ele questionou e perguntou a eles era acerca de como eles tomavam as decisões relacionadas à família. Inclusive quando estava em discordância entre o marido e a mulher. E a resposta dos africanos foi muito simples. Eles disseram o seguinte: é simplesmente assim, o marido, ele bate na mesa e diz: "Eu sou homem", e com essa palavra mágica tudo está resolvido. No filme O Violinista no Telhado, nós vemos a mesma ideia de liderança, quando o homem resolve os desafios à sua autoridade da mesma forma. Quando os filhos questionam a sua autoridade, quando a esposa questiona a sua autoridade, o homem bate na mesa e diz: "Eu sou o papai", e dessa forma ele resolve os problemas da família. Muito interessante, né? A forma dos homens resolverem os problemas das suas famílias. Eles apenas arrogam para si o título de homem e acham que isso é uma palavra mágica que vai resolver os problemas do lar, mas não é assim. Muitos de nós, apesar de não batermos na mesa, nós achamos que por ter nascido com os cromossomos Y, isso é o suficiente para a gente resolver todos os problemas e é o suficiente para justificar as nossas decisões como ditadores do lar. Ah, eu nasci homem, então o homem é o suficiente para justificar tudo o que eu faço no meu lar. E nós vemos que o padrão bíblico ele aponta para outra direção. O padrão bíblico ele é totalmente diferente do que a maioria dos homens hoje em dia tem pensado a respeito do que é ser homem. Nós vemos Jesus, vendo o exemplo de Jesus Cristo, nós podemos ver que os homens de verdade, eles não tomam decisões unilaterais. Eles não tomam decisões pensando exclusivamente apenas no seu bem. Eles não são déspotas egoístas que agem visando somente o seu bem próprio. Mas os homens que agem segundo a liderança de Cristo, eles são servos que visam o bem da sua família como um todo. Eles não pensam só em se beneficiar, mas eles pensam em beneficiar toda a família. É claro que existem momentos que nós homens precisamos tomar decisões. Alguém precisa tomar uma decisão. Então, nesse caso, a responsabilidade recai sobre os nossos ombros. E nós temos que tomar a decisão, mas esses momentos normalmente são raros, em que os homens têm que tomar decisões de urgência sozinho. Ser um homem segundo o coração de Deus significa que nós devemos assumir a responsabilidade dos nossos lares como líderes. E não é a mesma coisa de você ser machista, não é a mesma coisa de você tratar a sua esposa com desprezo. Ao contrário disso, hombridade bíblica exige um modelo de liderança de servo. Você sabe o que é servo? Se não sabe, você vai aprender hoje. Na verdade, alguns homens gostam de projetar a imagem de líder forte. Já percebeu? Os homens gostam de fazer isso, nós gostamos de fazer isso. Mas quando nós queremos projetar para que os outros percebam que nós somos líderes fortes, na verdade o que nós estamos escondendo é insegurança. Na verdade o que nós estamos escondendo é medo e é uma falta de confiança na nossa própria liderança. Eles não lideram sua família, esses homens. Eles não querem assumir responsabilidades. Eles renunciam sua autoridade. Eles são passivos ao invés de serem intencionais na direção do seu lar. É bom sempre, irmãos, os homens estarem sensíveis à voz de Deus, para não passar na frente de Deus, é verdade. Mas quando Deus ele já deu a direção, quando Deus ele já mostrou o caminho, se o homem ele se torna passivo, ele se torna omisso, então isso se iguala a ser um homem desobediente. Quando Deus nos mostra a direção, Deus ele chamou os homens para serem líderes do seu lar e também para serem líderes na igreja. E nós temos que entender, queridos irmãos, o que significa liderar biblicamente. O que significa liderar biblicamente? Nós temos que entender isso. Deus não nos chama para sermos tiranos, mas nos chama para sermos servos amorosos, sempre pronto para defender nossa família, sempre pronto para ensinar a palavra de Deus, guiando ela em sacrifício pelo bem-estar do outro. Deus nos chama para isso. Isso é um contraste totalmente diferente com o homem machão. O homem machão, ele só quer levar vantagem. O homem machão, ele só pensa em si mesmo. O homem machão, ele só defende os seus próprios interesses. O homem machão é totalmente diferente do homem bíblico. E hoje nós vamos entender biblicamente que, primeiro,
Deus fez o homem para liderar. E a segunda coisa que nós vamos entender hoje é que ser um líder significa servir aos liderados. Deus, ele fez o homem para liderar. E liderar, segundo a Bíblia, significa servir aos seus liderados. A criação do homem, a imagem de Deus, marcou o homem de algumas formas. E a primeira forma que a criação lá em Gênesis marcou o homem foi como líder. O homem é líder no mundo, mas o homem é líder também, principalmente no seu lar e na igreja. O plano de Deus em Gênesis mostra essa responsabilidade do homem. Mas liderar, meus irmãos, eu continuo a enfatizar, não significa oprimir, não significa abusar do poder que Deus nos concedeu, não significa eh, ter essa autoridade como se fosse um carrasco cruel, mas servir com humildade, com amor sacrificial e também através do nosso próprio exemplo. O homem, ele lidera também pelo seu exemplo. Então, nós podemos resumir dizendo o seguinte: o homem líder que não serve, não serve. Decora essa frase. O homem que não serve, não serve. O homem que não serve, não serve. Em primeiro lugar, nós podemos ver que existem muitas evidências no livro de Gênesis e vários outros textos bíblicos que mostram que Deus fez o homem para liderar. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz que Adão foi feito primeiro. Quem foi que Deus criou primeiro? O homem. Nós vemos isso não só em Gênesis, mas em Timóteo. Nós vemos também, em segundo lugar, que Eva foi feita para quem? Para o homem. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E nós vemos também em 1 Coríntios falando sobre isso. Nós vemos ainda que a raça humana é chamada pelo nome de quem? Do homem. A raça humana é chamada pelo nome do homem. Assim, cada membro da Trindade também é conhecido como Deus. Deus está no masculino ou no feminino? Masculino. E quem é o líder da Trindade? Deus Pai. Olha o nome, Deus Pai. Adão deu o nome à mulher, sabe quantas vezes? Duas vezes. Adão deu nome à mulher. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 20, e vai ver isso também em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Assim nós vemos o homem exercendo a sua liderança. Quem deu o nome para a mulher? O homem. Nós vemos que Deus também, a quinta coisa que nós podemos observar é que Deus culpou quem? O homem. Em primeiro lugar, você vai ver isso em Romanos, capítulo 5, versículo 12, e responsabiliza o homem pela entrada do pecado no mundo. Você vai ver agora em Gênesis capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Deus chamou quem? O homem. Deus chamou o homem. O fato que Satanás, no Éden, abordou primeiro Eva em vez de Adão, já mostra uma tentativa desde Gênesis de subverter os papéis que Deus colocou. Que o homem deve ser o líder. Então a serpente tenta inverter e se dirige a quem? A mulher. Em vez de se dirigir ao homem. Tentando subverter a ordem bíblica de liderança no lar. A sexta coisa que nós podemos observar é que a consequência do pecado foi uma inversão de valores, uma inversão do ideal bíblico. Qual o ideal bíblico? É que o homem lidere a sua companheira em amor e que a sua mulher se submeta sendo uma auxiliadora idônea. Mas nós vemos uma mancha ali já desde Gênesis, porque na consequência do pecado Deus vai dizer o seguinte: o teu desejo, mulher, será contra o teu marido. E se você for ver várias traduções e estudar o termo, já está escrito assim: e ele te oprimirá. Está vendo a inversão de valores? O que foi que aconteceu com o homem e com a mulher quando o pecado entrou no mundo? Os papéis dos dois foram distorcidos. A partir daquele momento, a mulher tentaria subjugar o homem. A mulher tentaria sempre estar querendo tomar a liderança do homem. E o homem dominaria a mulher. O homem oprimiria a mulher ao invés de liderar a mulher e proteger a mulher. Isso que aconteceria. Isso não é um pensamento só meu. Segundo o teólogo Albert Barnes, ele vai comentar o seguinte:
A determinação da tua vontade será entregue ao teu marido, e por conseguinte ele reinará sobre ti. Sobre o homem caído, a mulher tem sido mais ou menos uma escrava. Sobre o homem caído, a mulher tem sido considerada mais ou menos como uma escrava. E também Thomas Cook, ele vai concordar com essa ideia, e também John Calvin vai concordar com essa ideia. A sétima coisa, não que seja correta, está concordando com as consequências da queda. E o homem agora, em vez de proteger a sua esposa, em vez de instruir a sua esposa, ele vai oprimir, e a mulher vai querer tomar a liderança do homem. Sempre você vai perceber isso. Você vai sempre perceber. Em sétimo lugar, Deus ele repreendeu o homem em dois níveis, em duas esferas de responsabilidade. Quando Deus chamou o homem para prestar conta, a primeira coisa que Deus disse, você vai ver em Gênesis 3:17, parte A, ele vai primeiro repreender o homem pelo abandono da sua liderança. Ele vai dizer o seguinte, olha, visto que atendeste a voz de quem? Da tua mulher. Como é que começa a sentença? Deus dizendo, visto que você atendeu a ordem da tua mulher. Primeiro ele abriu mão da liderança dele e deixou que a mulher liderasse. Segunda coisa que Deus vai repreender o homem, pela desobediência. Ele vai dizer ainda no verso 17, na parte B, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comestes. Primeiro, Deus repreendeu porque ele abriu mão da liderança. Segundo, Deus repreendeu ele pela desobediência de que Deus já tinha dito lá no começo. Não comer. Em oitavo lugar, Deus anunciou a morte de Adão. Deus anunciou a morte de Adão. Em Romanos capítulo 5, verso 23, melhor, em Efésios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Deus ele vai responsabilizar o homem como cabeça da raça humana. Ele não vai mencionar a mulher, não, ele vai dizer o homem, Adão. Então, segue logicamente que a mulher também ia ter a consequência, porque a mulher veio de quem? De Adão. Então, se a mulher deriva do homem, o homem como representante da raça humana, por isso que Deus diz lá no Gênesis, certamente morrerás. Está no plural ou no singular? No plural, falando de dois. Mas Deus chama o homem. Então, diante dessas evidências, irmãos, nós podemos perceber que o plano de Deus revela sobre a raça humana. Nós podemos entender qual foi o propósito de Deus. Nós podemos entender melhor por que Satanás tenta subverter a ordem bíblica. Nós podemos entender por que Satanás quer mudar a ordem que Deus colocou o homem como líder e a mulher como auxiliadora idônea. Qual é o propósito? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que o casamento muitas vezes é um reflexo da Trindade. Paulo vai dizer que Cristo se submeteu a Deus. Então, quando há uma distorção de papéis, também há uma distorção do reflexo da Trindade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Olhe para o versículo 16 de João capítulo 13. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou. Ou seja, Deus mandou e Cristo se submeteu e veio. Então nós vemos dentro da Trindade uma dinâmica de papéis, de funcionalidade. E no casamento é da mesma forma. Deus criou cada um com seu papel, cada um com sua função. Então, quando Satanás tenta minar o casamento para inverter, ele quer também quebrar esse reflexo que há da Trindade, de essa questão dos papéis da Trindade. Outra coisa que nós devemos observar, irmãos, é a liderança masculina no lar. Além dos argumentos que nós já vimos lá em Gênesis, que eu já falei aqui, quando se refere ao lar, nós podemos citar outras evidências de que Deus fez o homem como líder da família. Deus fez o homem para liderar. Olha o que diz no Salmo 128. Nós percebemos que quando o homem lidera a sua família, que o homem teme a Deus e lidera a sua família, ele tem influência sobre os seus filhos, sobre a sua esposa e até sobre os seus netos. Abra aí no Salmo 128, rapidinho, para você ver. Salmo 128 vai dizer o seguinte. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Estou muito rápido. Estão conseguindo entender? Diz assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos
como os rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a tua posteridade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, o homem que teme a Deus tem várias bênçãos sobre ele. O homem que teme a Deus, em liderar o seu lar, ele ensina aos seus filhos, segundo Provérbios, capítulo 31, versículo 28 ao 31, ele vai dizer que a mulher virtuosa, o marido, ele incentiva os filhos a elogiarem a sua mãe. Ele ensina os filhos a fazerem isso. No Novo Testamento, existem vários textos que vão estabelecer uma hierarquia. Existem vários textos que vai falar de uma hierarquia funcional em que a esposa se submete ao marido. Nós temos isso em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24. Nós temos isso em Colossenses capítulo 3, verso 18. Tito capítulo 2, verso 3 ao 5. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 ao 6. Capítulo 3, melhor, verso 1 ao 6. Então, o pai, ele tem a responsabilidade primordial. Quem é que deve fazer isso primeiro? O pai. De supervisionar a criação dos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem veio quarta-feira viu que quando Paulo diz: pais, criai vossos filhos na admoestação e na disciplina e admoestação do Senhor, na instrução, Paulo não está falando no plural de homem e mulher. Aquela palavra ali significa homem, pais, homem no plural, pais no plural. Não está falando de pai e mãe, está falando que a responsabilidade do seu lar de instruir, de supervisionar como é que está andando o ensinamento da Bíblia, como é que a sua esposa está andando, é responsabilidade sua, homem. É responsabilidade minha. Então, finalmente, nós podemos ver que uma das características que Deus exige para uma pessoa se tornar pastor, o presbítero, sabe qual é também? Que ele governe bem a sua casa. Esse é um dos qualificações que Deus dá. Então, mesmo que muitas tarefas do lar sejam delegadas à nossa esposa, mesmo que muitas coisas sejam a responsabilidade dela, e que muitas vezes nós ortogamos essa responsabilidade, o homem prestará contas diante de Deus da liderança da sua família. Ele prestará conta. Além do homem ter dado a ordem de ser líder no mundo, quando Deus criou, além do homem ser líder no lar, Deus também dá a ordem do homem ser líder aonde? Na igreja. Deus dá ordem para o homem. Embora esse assunto, irmão, seja muito polêmico nos nossos dias. Hoje o negócio está polêmico. Pode ter pastora, pode não ter pastora, mulher pode liderar a igreja. Né? O assunto nos nossos dias está bem polêmico. Mas a ênfase das escrituras é sobre a liderança masculina no contexto da igreja local. Quem lidera a igreja deve ser os homens. Eles devem liderar a igreja. Mesmo que algumas pessoas definam a posição de mulheres como autoridade de liderança na igreja, elas têm que admitir que o ensino bíblico fortemente aponta para homens na frente da igreja. Não tem como você negar isso. Você não vai encontrar versículos apoiando a liderança feminina dentro da igreja. A Bíblia não apoia isso. A maioria dos argumentos a favor da liderança feminina, eu estava até refletindo alguns dias antes sobre isso, é que as limitações que a liderança eclesiástica colocou nos tempos da Bíblia, no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, e a maioria das limitações está escrito lá em Timóteo, que foi o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, elas foram escritas porque os discípulos, porque o apóstolo Paulo se acomodou à cultura da época. Então, qual era a cultura da época? Segundo o pessoal que defende que existe pastora. A cultura da época, as mulheres não tinham nenhuma posição de liderança. Então, a Bíblia se acomodou à cultura, sendo que nós não vivemos mais naquela cultura, nós não precisamos mais nos acomodar àquela cultura. Então, as mulheres não estão mais sujeitas àquela aplicação de que as mulheres não podem liderar. Porque na nossa cultura hoje, as mulheres lideram. O problema com esse tipo de interpretação, o grande problema é que ela mina a autoridade bíblica. Sabe por quê? Porque se a Bíblia não tem o direito de ditar qualquer área da minha vida, então eu posso categorizar como cultural qualquer ordem ou proibição das escrituras que vá contra o espírito da época. Por exemplo,
Naquela época, isso aqui era proibido, na cultura, mas hoje aqui na cultura é liberado. Então, a Bíblia se acomodou à cultura daquela época, e hoje não é desse jeito, então a Bíblia libera. Exatamente. O outro problema que nós vemos, que as razões citadas no texto bíblico contra a liderança feminina e a favor de uma liderança masculina na igreja, é que a Bíblia ela é supracultural. O que é supracultural? A Bíblia está muito além da cultura, ou seja, ela está acima da cultura e dos fatores contextuais. Contextuais. Pastor, sabe qual é o argumento mais forte que eu achei disso? Contra a liderança feminina, e que a Bíblia não se acomodou à cultura daquela época, que, entre aspas, era machista, né? Nós sabemos que tinha muito excesso, as mulheres sofriam realmente, mas um argumento que prova que a Bíblia não se acomodou à cultura daquela época é que Jesus, Paulo, Pedro e os outros autores bíblicos nunca hesitariam em confrontar os pecados culturais daquela época se fosse necessário. Você acha que Jesus ia ter medo? Paulo ia ter medo de falar que se tivesse errado, que a mulher deveria liderar na igreja? Você acha que Paulo não ia dizer? Você acha que Paulo tinha medo de homem? Você acha que Paulo tinha medo da cultura? Paulo dizia, pelo contrário, renovai a vossa mente para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Paulo não se amoldava à cultura. Pelo contrário, Paulo batia de frente com a cultura. Está entendendo? Estão entendendo? Estão comigo? Infelizmente, irmãos, o que, é que nós vemos nas igrejas hoje? Muitas igrejas por aí, só tem mulher liderando. E na maioria tem muitas igrejas que mal tem homem. Isso é uma vergonha para nós. Nós somos homens, né? Então, antes de nós culparmos as mulheres, que a gente gosta muito de jogar a culpa nas mulheres, a mulher que quer liderar, a mulher que quer isso, nós devemos olhar para os nossos corações e pensar e perguntar se nós estamos realmente assumindo a responsabilidade de homens que lideram que Deus nos deu. Será que nós, como homens, não estamos acomodados? Será que nós, como homens, não temos deixado nosso coração relaxado em cerca de assumir responsabilidades perante a Deus, perante a igreja, perante o nosso lar, e temos delegado aquilo que Deus nos deu à mulher? E a Bíblia sempre fala que quando uma nação é liderada por uma mulher ou por criança, essa nação está debaixo de maldição. Se você for estudar a Bíblia, sempre que uma mulher estava liderando ali como rei e uma criança, esse povo estava debaixo de maldição. Tem vários versículos provando isso. Então, um dos argumentos mais fortes pela liderança masculina na igreja é que a liderança masculina foi estabelecida primeiro na família. E Paulo vai dizer a Timóteo que os homens que governam bem a sua casa também sejam candidatos, indicados a ser pastores. Tem que ter essa qualificação. Você vai ver isso. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele não diz isso para as mulheres, mas diz isso para os homens. 1 Timóteo, capítulo 14, ou capítulo 3, versículo 14 e 15. Ah, eu acho que eu vou chegar lá nesse texto. Ele vai voltar para a criação? Não? Eu vou chegar lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, melhor dizendo, e de que fostes inteirado. Paulo está falando para quem? Para Timóteo. Olha, capítulo 3, versículo 14 e 15. Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, né? Eu estou perdão, estou em segunda. Ah, perdão. Vamos lá. O pastor que errou aqui. Está perdoado, né? Eu acho que eu que errei a referência.
Não, espera aí. Acho que eu me perdi no texto. Hã? Eu acho que eu errei foi o capítulo. 2, né? 2:13. Ah, eu errei, irmãos. É isso aqui, é capítulo 3, versículo 4 e 5. Tá aqui, 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém sabe governar a própria casa, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, Paulo está falando para homens que liderem a sua casa, se eles não sabem liderar, como eles podem liderar a igreja? Então, o argumento de Paulo é: para liderar a igreja, o homem tem que liderar bem a sua própria casa. Né? E nós vemos argumentos que sugerem a importância do homem ter a posição de supervisão na igreja. Os argumentos vão também para o Antigo Testamento. Olha o que, que diz aqui no Antigo Testamento. Nós vemos aqui no Antigo Testamento que os grandes líderes do povo de Deus foi quem? Adão. Foram homens. Enoque, Noé, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Salomão, Davi. E nós, pastor, mas existem algumas exceções. Débora, as pessoas gostam muito de usar, né? Débora foi uma profetisa, foi uma juíza. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Porque que Débora era uma profetisa e juíza? Porque os homens estavam sendo omissos. E essa vergonha é bem destacada naquele texto. Débora tinha que chamar os homens para ir para a batalha, pelo amor de Deus. Né? Você vai ver ali Débora incentivando a Baraque, e Baraque estava sem coragem de ir para a batalha. Então, é um caso de exceção. Caso de exceção. O sacerdócio foi reservado para quem? Para o homem. Você vai ver também que os profetas eram quem? Homens, com exceção de Débora, por causa dessa omissão do homem. Você vai ver o exemplo de Jesus com os discípulos. Quem é que era o líder deles? Era um homem, era Jesus. Quem eram os discípulos? 12 homens. Jesus não desprezou a importância do ministério feminino. As mulheres ajudavam Jesus, as mulheres, muitas sustentaram o ministério de Jesus. Mas quem eram os líderes? Eram homens. Você vai ver os modelos da igreja local em Atos. A liderança era quem? Os apóstolos e os diáconos. Quem eram os diáconos? Homens. Você vai ver quem é a liderança masculina. Você vai ver que as epístolas ensinam uma liderança masculina na igreja local. E agora é o texto que eu queria ir, que é 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 11 a 15. E ele vai dizer o seguinte: Paulo ele vai citar duas razões porque não autorizou a liderança feminina. Quais são as duas razões? E essas razões, você vai perceber que é supracultural. Está além da cultura, está além do tempo. Olha o que ele vai dizer. A primeira razão que Paulo vai dizer vem antes da queda, antes do homem cair. Por que, que a mulher não deve exercer a autoridade do homem? Ele vai dizer porque Adão foi formado antes da mulher. A mulher não pode liderar na igreja, não pode exercer a autoridade de homem, porque Adão foi criado antes da mulher, versículo 13. E a segunda, com base na queda. Ele dá uma base antes do homem cair, quando Deus criou tudo perfeito. Porque você quer saber os problemas da humanidade? As respostas, a maioria está sabe aonde? No livro de Gênesis. O livro dos princípios, dos problemas, das soluções também. Está tudo lá em Gênesis. O primeiro argumento de Paulo é que o homem foi criado primeiro, então o homem já foi criado para liderar. O segundo argumento que Paulo vai dar, no versículo 14, é que quem foi enganada foi a mulher, não foi o homem. E nenhuma dessas duas razões que Paulo dá é cultural. Não está sujeito à cultura. Remete ao quê? A criação. Desde o começo. Então, nas qualificações da igreja, Paulo vai usar
um qualitativo para expressar quem pode ser um líder. Ele vai dizer esposo de uma só mulher, dizendo que é homem. Além disso, Paulo ele vai usar o padrão de sucessão ministerial. Paulo vai dizer para Timóteo: Paulo, quem deve ser os líderes da igreja, quem deve suceder você? Você deve procurar por homens que sejam fiéis, idôneos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Você deve procurar homens, não mulheres, fiéis e idôneos. Nós devemos entender, irmãos, que o fato dos homens serem designados para a liderança espiritual da igreja não significa que as mulheres não têm ministério. Eu conversando com uma mulher esses dias que acha que pode ser pastora, pode pregar para homens, e ela disse: quem já se viu? Eu disse: irmã, não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a Bíblia nos ensina. Quer dizer que eu não posso pregar para homem, eu posso. E começou a argumentar, e eu disse: olha, irmão, tem tantos ministérios que você pode se envolver e você pode ficar à frente. Por exemplo, quando Paulo vai falar para Tito, Paulo ele diz: Tito, você deve cuidar das moças da igreja. Ele disse isso para Tito. Tito era um presbítero. Paulo mandou Tito cuidar das mulheres. O que Paulo diz? Ele reservou esse ministério para senhoras. Paulo disse: esse ministério deve ser das senhoras. As mulheres mais novas devem ensinar, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Devem ensinar. O texto de 2 Timóteo também esclarece que as mulheres também têm um ministério de grande impacto. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. As mulheres têm um ministério de grande impacto na criação e no treinamento da próxima geração de líderes. As mulheres têm um grande impacto. Quem foi que preparou Timóteo? Que foi um dos principais braços de Paulo. A mãe e a avó ensinaram as sagradas letras desde pequeno. Então, quem preparou John Wesley na sua vida, na sua infância, para ser um homem disciplinado, leitor da Bíblia? Quem fazia os devocionais também, estava ali junto diariamente, era a mãe de John Wesley, que desempenhou um grande papel para John Wesley ser o que ele foi. Então, irmãos, tendo estabelecido o padrão da liderança masculina no mundo, no lar e na igreja, nós vamos agora esclarecer o que significa ser um líder segundo Jesus, né? Então, como é que você reage, irmão, diante da afirmação, você homem, que Deus lhe fez para ser um líder? Como é que você encara isso? Quais são os perigos do homem não assumir o seu papel como homem? O que você acha que pode acontecer? Pode acontecer muito problema dentro da família, no mundo e na igreja. No mundo e na igreja. Na sua opinião, por que que o mundo parece empregar tanto esforço para minar a ideia da liderança masculina? Você já percebeu? Nos filmes, na cultura, na música, em tudo, eles querem inverter, colocar a mulher na frente do homem. Na lei, em tudo, em tudo. Há uma briga, há uma sede para sempre querer colocar o homem abaixo da mulher. Como se a mulher liderasse o homem, a mulher que tomasse as decisões. Porque Satanás ele continua com esse mesmo plano para enfraquecer a sociedade, para enfraquecer a fé das pessoas, né? Uma coisa, queridos, é você enfatizar a liderança masculina. O homem que tem que liderar, o homem que é o cabeça, o homem é que deve cuidar. E outra coisa é você definir como é que isso funciona. Como é que o homem lidera? Alguém sabe me responder? Vamos lá, a gente vai ver isso agora. Para muitos, ser líder é mandar nos outros. Faça isso, faça aquilo. Para muitos, ser líder é tirar vantagem. Para muitos, ser líder é você ficar sendo servido. Para muitos, ser líderes é um homem que tem pessoas debaixo da sua autoridade. Ele acha que ter pessoas debaixo da sua autoridade é ser líder. Mas a liderança do homem de Deus segue o modelo de Jesus. A liderança do homem de Deus segue o modelo de Cristo. E muitas características dessa liderança vêm de Jesus. Nós podemos destacar aqui que é um desafio enorme para o homem se ele levar a sério o seu trabalho de líder. É um desafio pesado de você liderar como Jesus. E Jesus era o quê? Um líder servo. Jesus era um líder servo.
Então, a liderança bíblica apresenta-se muitas vezes como uma pirâmide invertida. Você já participou da Herbalife, ou daquelas cor de pirâmide? Quem está lá no topo é servido por quem está. O pior que sabe o que é que Deus faz com essa pirâmide? Ele inverte. Quem está no topo é que serve a todos. No mundo, quem está no topo da pirâmide é quem deve ser servido por todos. Na igreja, quem está no topo é que serve a todos. Então, o líder, em vez de ficar lá em cima sendo suprido, sendo servido a todos que estão abaixo dele, Deus ele mostra o contrário. Ele deve estar procurando sempre o bem-estar dos seus liderados. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que Jesus mostrou. O estilo de liderança que Jesus exemplificou nos ensina que o privilégio de ser líder é uma oportunidade e a responsabilidade de servir a todos os seus liderados, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Em Mateus capítulo 10, versículo 42 a 45, Jesus disse assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículo, em João capítulo 13, versículo 4 a 5. Assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E quando terminou de lavar os pés de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhe perguntou: Vocês entenderam? Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei exemplos para que façam como eu lhe fiz. Outro texto está em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Está vendo como o ser líder da Bíblia é diferente do ser líder que a gente pensa? É totalmente diferente. Augusto Nicodemos ele vai comentar o seguinte: os maridos eles têm a tendência de fazer o oposto de Cristo. Os maridos têm a tendência. Eles querem ser servidos ao invés de servir. Querem uma esposa que faça tudo o que eles mandam e vivam para o seu conforto, seu lazer. Nós colocamos a responsabilidade de cuidar de nós, de nos dar entretenimento, de nos dar prazer e conforto sobre a esposa. Nós achamos que as nossas esposas são para nos dar entretenimento, são para nos dar lazer, são para nos dar prazer, são para nos dar conforto. E o pior, ele vai dizer, Augusto Nicodemos, que nós usamos a Bíblia para justificar isso. Ao fim, nós vemos a nossa esposa mais como uma empregada do que como a nossa companheira. Mais como uma empregada do que como uma companheira.
Homens que se parecem com Cristo são líderes servos. O líder que não serve, não serve, não serve. O homem que não lidera para servir, não serve para liderar. O homem que não lidera para servir, não serve para liderar. Estou quase encerrando. Aguenta mais um pouquinho, homem. Então, como homens, nós podemos concordar que o estilo de liderança de servo conforme Jesus, né? O estilo de liderança que, que agrada a Deus é um estilo de servo, como de quem? Como de Jesus Cristo. Mas como se costuma dizer, na, na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Então, para facilitar esse modelo de líder servo, a gente vai dar algumas aplicações para os homens fazerem nas várias esferas que eles atuam, né? Que vai fazer com que você, em vez de ser egocêntrico, seja outrocêntrico. O que é outrocêntrico? Você coloca o outro acima de você mesmo, acima das suas vontades, né? E Jesus exemplificou isso. Eu não quero aqui, irmãos, trazer uma lista legalista. Eu quero apenas trazer algumas coisas para a gente pensar. A gente pensar na preciosidade do que norteava Cristo a servir as pessoas, né? E que nós possamos servir as nossas famílias e as pessoas ao nosso redor de uma forma prática. Então, como é que nós podemos fazer isso? Primeiro em casa. Como é que os maridos podem ser servos em casa? Líderes servos. Cheguei do trabalho, estou muito cansado, né? Não faço mais nada. A gente vai ter algumas dicas aqui. Primeiro, troque o papel higiênico quando acaba, né? Tem gente quem usa, né? Substitua a água acabou, vai encher as garrafas. Não, não enche garrafa não, pastor, isso é trabalho de mulher. Vai encher as garrafas de casa. Tire a mesa, acaba quando come, não leva nem o prato para pia. Tire a mesa ou lave a louça. Eu faço os dois. Tira a mesa e ainda lava a louça. Guarde as roupas sujas no lugar que não seja onde? No chão, né? A gente acha que o chão é o lugar da roupa suja. De manhã cedo, vá lá comprar pão e buscar leite para merenda, né? Leve o lixo para fora, né? Leve o lixo para fora. Limpe a pia depois de fazer a barba. Acaba deixando ela cheia de cabelo de todo jeito, né? Parece mais um porco tem hora. Troque a lâmpada da sua casa, né? Troque a lâmpada. Conserte as cores de casa. Eita, aqui vem nas minhas cores. Varra o chão da casa. Você né? O quê? Varrer o chão. Você que é rico, passa o aspirador. Arrume a sua cama. Você sabe que quando a gente arruma a cama da gente de manhã cedo, dá logo aquela sensação de que você é o cara mesmo aqui? Então arrume a cama. Tem um livro que o título é Arrume a sua cama, né? Isso é em relação à nossa casa. Agora vamos em relação à nossa esposa. Como os homens podem ser líderes servos? Ajude a colocar as crianças para dormir, né? Se a criança está doente, não deixe só que a mulher assuma o papel e você fique lá roncando. Se levante e ajude também, né? A criança no meio da noite. Quando você for sair na sua bisa, no seu carro, enche o tanque para que a mulher não precise fazer isso também, né? Faça massagem na sua esposa, sem esperar nada em troca, né? A gente já faz logo, a gente faz massagem, mas a gente espera o quê? Algo em troca, né? Faça também uma sugestão à sua esposa. Meu amor, vamos visitar os seus pais? Né? Às vezes pode estar com um tempo que não vê os pais. Vamos visitar os seus pais? Avise quando você chegar atrasado, né? Às vezes deixa as pobres lá, preocupada, aterentada, não sabe o que foi que aconteceu. Dá um telefonema, manda um WhatsApp. Me atrasei por causa disso, estou fazendo isso, isso e isso. Faça pequenas coisas que expressem amor. Dê flores, cartões, chocolates, atos de, atos de serviço. Hoje, essa semana, você não lava prato. E você não tem um dinheiro para comprar um presente, pastor. Pois essa semana eu vou dar de presente lavar os pratos. A pessoa é um presente medonho. Leva a mulher para jantar fora, né? Junta o dinheiro.
Outra coisa que eu tenho que fazer, trate do ronco. É. Garnet esse dia estava dizendo pro meu cunhado, que estava batendo em mim para me parar de roncar. Eu disse: "Vale, meu Deus. Então já vou fazer um regime para não roncar mais". Então, evite também enviar sua esposa para locais que ela fica constrangida. Você envia sua esposa para uma oficina mecânica, só tem macho lá. A mulher fica constrangida de estar nesses locais, não tem só tem homem gaiato, homem mala. Então evite, né, tem um que faz mandar: "Vai lá mulher, remendar o pneu, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo". Evite isso, né. Tenha disposição de perguntar: "Em que eu posso ajudar?", né, ou em vez de você só servir naquilo que você quer. Eu só faço aquilo que é conveniente para mim. Mas pergunta: "Amor, o que que você está precisando agora?". Outra coisa, que é a mais difícil, ouvir sobre coisas que interessam a mulher. Você está em outro mundo, em outra sintonia, mas você desliga o seu radinho e liga na sintoniza na FM lá dela. Fica escutando, tira um tempo para escutar ela, né, porque isso ela vai se sentir importante, ela vai se sentir valorizada. Em relação à família, o que que nós devemos fazer? Como líderes servos, abra mão do controle remoto, né. Você sempre às vezes quer colocar na sua programação, só quer fazer o que você quer. Só vai assistir o tipo de filme que eu gosto, né. E abra mão disso. Deixe outra pessoa entrar no banheiro antes de você. Tá tomando banho ali, todo mundo tá avexado, mas você: "Pode ir, eu vou só deixa eu", né. Não tome banhos muito demorados quando os outros esperam por você. Antes de você reclamar, a gente não reclama muito, né, para a esposa, para os filhos, pergunte como eles estão se sentindo. Você já parou para perguntar? Como é que seu filho foi na escola? Como é que sua esposa tá? Se ela tá cansada, se ela tá doente? Tem tem gente que tem raiva quando a esposa diz que tá doente é o marido, né. De novo, ah, meu Deus do céu. Outra dica: lembre do aniversário ou de datas especiais. Eu sei que para o homem é difícil isso, mas nada que uma mulher com a faca na mão não resolva. Brincadeira. Você vai pegar, vai botar no seu celular, você não coloca tanta coisa, coloca um despertador lá, coloca no calendário. Outra coisa difícil: deixe o melhor pedaço da sobremesa, viu. Deixe o melhor pedaço da sobremesa, para outra pessoa comer. Se a mulher comprar um salgado, não fica querendo comer o salgado dela, né. Na igreja, vamos lá, estamos encerrando. O que que eu devo fazer na igreja para ser um líder servo? Esperar sempre ficar no final da fila do almoço, quando tem um evento na igreja, né. Acaba tomar logo à frente, né. Aí as mulheres ficam lá atrás, as pobres. O homem ainda diz assim: coloca o meu aí, mulher". Fica lá atrás, na igreja, chega mais cedo, abre os portão, junta as cadeiras quando terminar, troca o garrafão. "Pastor, a água está acabando, pastor, peça dinheiro à tesoureira". "Pastor, posso pedir dinheiro à tesoureira para comprar?". "Peça, meu filho, vai comprar água". É assim que eu posso servir na igreja. "Pastor, tá cheio de lixo no chão, tô vendo o copo aqui junto, coloca no cestinho". Seja um servo, né. Quando terminar o culto, não fique só com os amigos da igreja não, se tiver visitante, vá lá, converse, pergunte como a pessoa está, cumprimente a pessoa, não é isso? As pessoas se sentem bem. Agora a pessoa entra na igreja e sai, você finge que a pessoa nem existe, aí o negócio fica pesado, né. Chegue no horário para não atrapalhar o andamento do culto, para não ser o centro das atenções. Evite muita conversa ou agitação durante o culto, né. E é isso, irmãos, e é isso. Nós sabemos que a imagem do homem foi distorcida, não é verdade? Você acha que nós somos o homem que Deus esperava que nós fôssemos? Deus criou Adão para ser um homem exemplar, mas a imagem do homem foi corrompida. Por isso que Deus enviou quem? O segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, para tentar restaurar essa imagem que em nós homens foi destruída, essa imagem que foi manchada. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram chamados por Deus, eles foram chamados para andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? Uma nova vida. O que é uma nova vida? É fazer a oração do pecador? Não.
Uma nova vida é ter atitudes diferentes. É ter mentalidades diferentes do que o mundo pensa. Isso é novidade de vida, né? É uma vida vivida por Cristo através e em nós e através de nós, né? Deus fez homens como líderes, mas líderes conforme o modelo de Cristo. A vida de Cristo é outrocêntrica, não é egocêntrica, é outrocêntrica, vivida para servir aqueles ao nosso redor. Então, o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra de Deus, através do Espírito Santo, para restaurar essa imagem. Quando você ouve a palavra de Deus lhe confrontando, os seus pecados, os meus pecados, os seus erros, os meus erros, então Deus faz com que você, homem, retorne, através do Espírito Santo e da palavra, aquele homem que Deus modelo em Cristo, que Deus espera que você seja. Então, nós sabemos que Deus, um dia, por mais que eu não consiga ser o perfeito, e não se escore nisso, mas um dia Deus vai completar essa boa obra em nós. Nós vamos ser transformados e ser o homem que Deus espera que nós sejamos, né? Não é batendo na mesa e gritando, eu sou o homem. Não é dizendo, eu sou o papai. É exercendo nossa autoridade como servos. Um líder que não serve, não. Vamos repetir, nós homens, alto. O líder que não serve. Tudo bem, amém. Vamos orar.